Queridos alunos do nono ano, boa tarde. Hoje nós vamos detalhar um pouco, né, essa questão da correção das atividades, né, que vocês ficaram, né, responsáveis por fazer, né, na semana anterior. E aí foi solicitado, né, que vocês realizassem. Eu vou fazer a correção dessas atividades. Vou só colocar aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor, né, a página, né, ter uma visualização mais ampla. E aí, pessoal, na aula passada nós explicamos, né, o capítulo 11, que era sobre ligação metálica. Estudamos também sobre as ligas metálicas, né, e também sobre as características dos metais, tanto sobre as características físicas, né, de condutibilidade, maleabilidade, condução de corrente elétrica, quanto às temperaturas de fusão e ebulição de alguns metais, a formação das ligas metálicas, né, e a importância econômica, né, e industrial dessas ligas metálicas. E hoje a gente vai fazer a correção dessas atividades das páginas 125 e 126. Então, o que diz a primeira questão? Como você pode explicar que os metais são bons condutores de corrente elétrica? Pessoal, desde que quando nós estudamos a tabela periódica lá no capítulo 8, vocês perceberam que os metais, né, eles têm tendência a formar íons, ou seja, perder elétrons. E íons com carga positiva, no caso, né? E todo metal, devido a esse fato, né, de ter elétrons livres para serem perdidos, eles conduzem bem a corrente elétrica, né, por conta desse fato. Se você fornece elétron a um átomo de um metal e ele toca-se no outro átomo, né, ele vai passando o elétron de um átomo para o outro. Assim como ele faz também com o calor. Então, eles conduzem bem a corrente elétrica por conta dessa propriedade que os metais têm de perderem elétrons. Certo? Vamos lá para a segunda questão. Em seu caderno, reescreva as afirmações verdadeiras e corrija as falsas. Então, vamos lá para a primeira afirmação aqui da questão 2. Todo metal é sólido a 25 graus Celsius. Não, né, pessoal? Existe um metal mercúrio que ele, na temperatura de 25 graus Celsius, ele é líquido, né? Então, por isso que esse item é falso. Item 2. A maioria dos metais não conduz corrente elétrica. Falso, né, pessoal? Metal, ele é bom condutor de corrente elétrica e calor. Então, esse item aqui ele é falso, né? O item 2. Item 3. Todos os metais têm cor cinza. Falso também, pessoal. Vocês viram pela fotografia até no início do capítulo, né, que os metais têm cores diferenciadas, né? O mercúrio tem essa cor metálica, o cobre tem essa cor avermelhada ou acastanhada, né? E o ouro tem a cor amarela. Então é falso também o item 3. E vocês têm que justificar, né? Não só dizer que é falso. Vamos lá para o item 4. As ligas metálicas apresentam as mesmas propriedades dos elementos que as constituem. É o seguinte, pessoal, quando você produz uma liga metálica, é para reforçar uma característica, né? Ou a dureza, ou a dificuldade em oxidar aquele material. Então, ele adquire novas características, né? Então, não mantém as mesmas propriedades, não. E quando você tenta, né, fundir uma determinada liga metálica, por exemplo, o aço, ele tem temperaturas diferentes de fusão e ebulição de que se fosse só o ferro puro. Então, não vão ter as mesmas propriedades. As propriedades físicas e químicas mudam, alteram, né, nas ligas metálicas. E a pergunta 3, né, o que é uma liga metálica, pessoal? É a junção de elementos químicos diferentes, né, para formar uma determinada mistura, que é a liga metálica, né, que tenha propriedades físicas de interesse e químicas de interesse industrial. Por exemplo, o aço. Eu misturo ferro com carbono, né, e o níquel. Aí eu obtenho um aço inoxidável.
né? Então, na verdade, a união líquido-metálica é a junção de alguns elementos químicos, nesse caso 3, para a formação do aço, né? Tendo em vista, né, alguma propriedade industrial de interesse econômico. Quarta questão. Consulte a tabela periódica e classifique as substâncias ferro no estado sólido, óxido de ferro no estado sólido também, I2 no estado sólido e CO no estado gasoso, de acordo com o tipo de ligações químicas predominantes. O ferro, pessoal, uma chapa de ferro, a ligação química é semelhante a essa estrutura aqui, né? Então, essa ligação aqui é a dita ligação metálica, né? É quando átomos de metais estão juntos, né, enfileirados, formando um cristal, né? Porque o ferro ele forma cristal daquele metal. Então, é isso. O óxido de ferro. Ferro se ligando com oxigênio, a ligação aqui vai ser do tipo metálica. Aliás, minto, desculpa pessoal, para essa segunda substância, o óxido de ferro, a ligação vai ser covalente. Eu vou ter compartilhamento aqui de elétrons. Aí é interessante vocês fazerem aquela estrutura, né, para representar os elétrons por pontos e representar a ligação química. O iodo, pessoal, a ligação também vai ser covalente. E o monóxido de carbono, né, altamente tóxico, né, o CO, né, é mais tóxico do que o CO2. Foi o CO, pessoal, monóxido de carbono, que matou alguns anos atrás, né, numa tragédia da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Isso aqui é altamente tóxico. Monóxido de carbono é um gás. E a ligação do carbono e o oxigênio é a ligação covalente também. Certo? Quinta questão. Observe as ilustrações a seguir. Né? Então tem essa estrutura aqui. Tem essa, né? E tem essa. Associe as ilustrações com as substâncias à temperatura ambiente listadas a seguir e justifique sua resposta. Item A, ele quer saber quais dessas estruturas correspondem a essas substâncias aqui. Cloreto de potássio, KCl. O KCl, pessoal, é formado por dois átomos diferentes, não é isso? O potássio, que é representado pela letra K, e o Cl, representado pelas letras, né, C maiúsculo, L minúsculo. Então, vou ter dois átomos diferentes. Então, já elimina a possibilidade dessa figura aqui, que só tem um átomo só. Então, pode ser essa, só pode ser essa, né? Porque eu vou ter o quê? O átomo de cloro, representado por verde, e o átomo de potássio por essa esfera cinza. Aí eu tenho várias moléculas aqui, ó, de cloreto de potássio. 1, 2, 3, estão vendo? O cloro junto com o potássio. Então, é essa aqui. O alumínio, né? Ele diz que é o alumínio puro. Então, ó, essa estrutura aqui. E o gás carbônico, né? CO2, C no meio, 2 oxigênios. Então, a estrutura química do CO2 é essa aqui. Vamos lá para o exercício síntese. Vamos lá. Os metais que são atraídos por ímãs são ferro, cobalto e níquel. Observando os aspectos das moedas ao lado, elabora uma hipótese para explicar por que uma delas é atraída pelo ímã e a outra não. Depois faça uma pesquisa sobre qual é a composição das moedas do real que estão em circulação em nosso país. Escreva o nome das ligas metálicas que compõem as moedas brasileiras. Aqui, pessoal, no Brasil, nós temos a aço inox, né, para produzir as moedas, e o bronze. Só que a proporção é diferenciada, né? Isso aqui, no caso, é folheado, né? A moeda de 5 centavos, folheado por uma liga de bronze. E aqui, né, no site da Casa da Moeda, ele fala, né, da composição dependendo do valor da moeda. Tá bom? E vocês podem pesquisar aqui, né, tem até o site, né, da Casa da Moeda do Brasil, do Banco Central, para vocês pesquisarem. Aqui, pessoal, atividade da página 126. Leia o texto a seguir e depois responda as questões de 2 a 6. Há cerca de 10 mil anos, os seres humanos viviam na chamada Idade da Pedra. Os objetos desse período eram feitos de pedra, madeira e ossos.
Com a descoberta do bronze, há aproximadamente 6.000 anos, foram fabricados armamentos, bem como as joias e as moedas. É a chamada Idade do Bronze. Contudo, uma nova descoberta propiciaria a fabricação de objetos mais duros e resistentes do que o bronze. Trata-se da descoberta do ferro, 4.000 anos atrás. Ligas de ferro são mais resistentes que o bronze. Então, pessoal, o bronze ele foi muito utilizado depois da Idade da Pedra, né? Bem depois, né? Porque a Idade da Pedra foi há 10.000 anos atrás. A Idade do Bronze é 6.000 anos. Só que o bronze ele tinha uma característica, ele era fácil de ser produzido, porque eu fazia, né? Derretia o estanho e misturava esse estanho com o cobre, que também derretia mais facilmente, e aí eu produzia o bronze. Só que ele não era tão resistente quanto o aço. E aí, só que para produzir o aço eu preciso, né, o ferro, melhor dizendo, eu preciso de temperaturas bem mais elevadas, né? Se o bronze, né, para produzir o bronze eu precisaria de temperatura de 700 a 800 graus, para o ferro eu preciso de mais de 1.500 graus. Tá? Então, com a descoberta da forja, né, soprando o carvão, eu consigo essas temperaturas elevadas e consigo fundir o ferro e produzir as armas, né? Os utensílios aqui de ferro. Então, com o uso da eletricidade, há 200 anos foi possível obter o sódio, potássio e alumínio, né, depois da Idade do Ferro. Somente alguns metais são encontrados livres em estado nativo na natureza, que é o ouro, a prata, a platina, o cobre e mercúrio. Agora responda as questões a seguir em seu caderno. Segunda, né? Escreva o símbolo dos metais mencionados do texto. Fácil, né, pessoal? O bronze ele é feito de estanho, SN, né, que é o símbolo, e cobre, que é Cu. E o ferro é representado pela letra Fe. Então aqui o ouro, né, é representado pela letra Au, a prata Ag, a platina Pn, o cobre Cu e o mercúrio Hg. Lembre-se, pessoal, que nem sempre é o início do nome na língua portuguesa, né, para representar o símbolo dos elementos químicos, por conta da origem latina desses nomes, né? Então, são as iniciais do nome do elemento químico em latim, certo? Terceira, escreva a composição da única liga metálica mencionada. Está aqui o bronze, ó. O bronze é estanho e cobre, né? Quarta questão. Atualmente, as joias de ouro, 18 quilates, são ligas formadas por quais metais? Se for o ouro amarelo, pessoal, vai ter 25% de cobre e 75% de ouro. Aí eu misturo e obtenho um ouro amarelo 18 quilates. Se for o ouro branco, eu vou ter o quê? 25% de prata e 75% de ouro puro. Aí eu tenho ouro 18 quilates branco. Quinta questão. Quais são as cores dos metais que não apresentam a cor cinza metálico? Pessoal, alguns, né? O cobre, o próprio ouro, né? Não tem a cor cinza metálica. Então, esses dois metais aí são exemplos de metais que não apresentam a cor cinza metálica. Sexta questão. Antigamente as panelas eram feitas de ferro ou de cobre. Com qual metal elas são feitas atualmente? Hoje, pessoal, nós temos metais com várias composições químicas, né? Tem panelas que são feitas, né, de alumínio, tem panelas que são feitas de aço inoxidável, né, uma liga especial, mas uma grande parte delas é feita com alumínio. Tá bom? E aí, pessoal, o desafio nós vamos discutir, né, nas aulas seguintes. E é isso, tá bom? A aula dessa semana são essas, né, a correção dessas atividades das páginas 125 e 126. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal, e bons estudos. Valeu!